eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero começar mandando um abraço para Hortolândia, para os irmãos de Hortolândia que muitas vezes estão assistindo essa live. Também para os irmãos de Morragudo, toda a igreja de Morragudo, especialmente a mocidade, o pastor Lorival e toda a sua família. Muito queridos, muito amados. Que o Senhor possa estar despertando todos para sentir fome e sede da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, e que nós possamos honrar o Senhor com as nossas escolhas. Hoje nós escolhemos como assunto capítulo 11, do versículo 14 até o 28, 14 versículos, onde nós estaremos meditando em pelo menos 2 assuntos da palavra de Deus, mas apenas um é o principal, que é a blasfêmia dos fariseus. E nós vamos meditar nessa palavra, porque muitas vezes isso pode ocorrer na nossa própria vida. E nós precisamos saber como agir. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 11, versículo 14 do Evangelho de Lucas. E estava ele expulsando um demônio, qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Nesses 2 versículos que nós lemos aqui, nós vamos observar primeiramente uma coisa: o Senhor estava expulsando um demônio que era mudo. Então nós podemos perceber como funciona o mundo espiritual. Satanás dividiu o seu reino também em hierarquias. Tem os demônios mais importantes, os menos importantes, os que dão ordens, os que recebem ordens, e cada um deles tem a sua especialidade. Esse aqui era um demônio que tinha a especialidade de fazer a pessoa ficar muda. O que não quer dizer que toda pessoa muda seja endemoniada, mas é um fator, é uma característica desse demônio, o demônio da mudez, né? Faz a pessoa ficar muda. E quando ele expulsou o demônio saiu, então o mudo começou a falar. E a multidão ficou admirada. Nossa, que coisa incrível, não é? Bom, primeira coisa que nós observamos, Jesus não parava. Ele estava sempre trabalhando. Muitas vezes nós temos aquela onda de querer parar. Não, vamos descansar um pouco, a gente tem que parar. Irmão, Jesus diz claramente: convém trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, eu sei que hoje é dia. Se amanhã vai ser noite, eu não sei. Mas hoje eu posso fazer alguma coisa, por isso eu estou fazendo. Eu não posso perder a oportunidade. No ano passado, eu quebrei o pé esquerdo, um osso do pé. Fiquei com o pé enfaixado por mais ou menos 2 meses. E aí eu ia para Morragudo na quinta-feira para dar o estudo do Apocalipse. E alguns irmãos questionavam: mas nem com o pé quebrado você para? Eu disse: eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Eu preciso aproveitar a oportunidade. E a oportunidade não vem sempre. Quando nós temos, nós precisamos aproveitar e trabalhar pela causa de nosso Senhor. Por quê? Primeiro, porque é uma oportunidade que eu tenho de pregar o Evangelho, de fazer a obra de Deus. Segundo, pode ser a última oportunidade da pessoa de ouvir essa palavra. E eu não posso negligenciar com a alma dessa pessoa. E tem outro fator também que nós devemos levar em conta. É que hoje nós temos liberdade para servir a Deus e não sabemos se amanhã nós vamos ter. Além de que é um privilégio fazer a obra de Deus, servir o Senhor, servir a sua igreja, servir o povo de Deus, é um privilégio que nós temos. Então Jesus trabalhava o tempo todo, ele estava ali expulsando o demônio, ele não estava olhando para o templo, sentado numa cadeira lá na praça, não, ele estava expulsando um demônio. Ele trabalhava o tempo todo. Em outra situação ele diz: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ele não parava. Nós não podemos perder a oportunidade de fazer a obra de Deus. E aí vem alguns deles e fala: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha que palavra pesada que eles disseram. Sabe o que é isso? É inveja. Quando o homem de Deus está servindo, aqueles que não têm chamada de Deus, aqueles que não têm potencial para fazer a obra de Deus, por inveja muitas vezes ficam tentando difamar o homem de Deus, como tentaram difamar Jesus. Se tentaram difamar Jesus, quem sou eu para escapar disso? Mas a verdade sempre prevalecerá. Eles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios, ou seja, ele é mais endemoniado que os outros.
com esse poder que ele tem aí que o diabo dá para ele, que ele está expulsando demônio. Argumento fraco, sem consistência, de pessoas que falam com inveja, de pessoas que não sabem fazer a obra de Deus e não valorizam quem sabe. Isso tem muito. E outros tentando pediam-lhe um sinal do céu. Por que eles pediam um sinal? Porque eles queriam saber se realmente ele era filho de Deus. Eles deveriam crer. Ah, não crê? Não preciso crer numa pessoa sem ver um sinal. Tá, o sinal é a obra que ele faz. Ele está expulsando o demônio, isso é pouco? Você precisa de mais alguma coisa ainda? Quantos sinais muitas vezes Deus faz na nossa vida e nós permanecemos incrédulos? Sabe, isso ofende a honra, a moral, a dignidade de Deus, a majestade de Deus, que é verdadeiro sim, você crendo ou não. Porque muitas vezes, quando nós não cremos, nós chamamos Deus de mentiroso. É o que acontece. Então nós precisamos observar as obras. E isso serve hoje também para a pessoa que está fazendo a obra de Deus. Se ele está fazendo a obra de Deus, então Deus está na vida dele. Porque se o diabo estiver na vida dele, ele não vai fazer a obra de Deus, ele vai fazer a obra do diabo. É mentir, é enganar, é falsa profecia, é falsa revelação, é interesse, é enganar as pessoas, é explorar as pessoas. Mas se ele está fazendo a obra de Deus, se ele está pregando o evangelho, se ele está ensinando a palavra de Deus, se ele está curando enfermos, se ele está orando pelas pessoas, é a obra de Deus. É salvar e libertar todo aquele que crê. Então, pelas obras, nós conhecemos quem é ele, porque Jesus mesmo disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então, observa o fruto. Se você quer julgar, julga segundo a reta justiça. Observa o fruto. Veja qual é o fruto que tem na vida da pessoa para saber se a pessoa é de Deus ou se não é. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Então o que ele está dizendo? Olha, ele conhecendo os pensamentos. Como é que Jesus podia conhecer os pensamentos das pessoas? Ele era apenas um homem, você não disse isso, Miguel? Sim, ele não era Deus na terra, ele era apenas um homem. Apenas a natureza humana estava operando. Então como ele podia conhecer os pensamentos das pessoas se ele era apenas um homem? Um homem não tem o atributo da onisciência. É que o Espírito Santo estava na vida dele, controlava totalmente a vida dele. Ninguém nesse mundo, nenhum ser humano foi tão controlado pelo Espírito Santo como o Senhor Jesus Cristo, que deixou tudo nas mãos do Pai, que falou: Senhor, eu vim aqui para fazer a tua vontade, e se entregava constantemente, passava longos períodos em oração, como nós nem sonhamos em fazer, vivia uma vida totalmente abnegada, santificada, purificada, longe do pecado, longe da maldade, de tal forma que o Espírito Santo tinha liberdade para chegar para ele e revelar: olha, eles estão pensando isso, que você está expulsando demônios pelo poder do demônio. Então ele diz aí: se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os vossos filhos expulsam os demônios? Eles serão juízes de vocês. Eles vão julgar vocês pelo que vocês estão dizendo. E aí ele fala assim: olha, o reino dividido contra si mesmo será assolado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se um rei sai para batalhar e o exército começa a lutar entre si, ele vai ser destruído. A casa dividida contra si mesma, a família que não combina, que não tem paz, que briga entre si, não precisa ninguém destruir ela. Ela própria se destrói, ela se destrói a si mesma. Ela vai cair, não tem jeito. Ele usa essa metáfora para falar que se Satanás está expulsando Satanás, então ele não vai prevalecer. Ele não tem como ir para frente, não tem como fazer nada para destruir a vida de ninguém, porque um luta contra o outro. Eles ficam lutando entre eles e aí eles não têm tempo nem poder para destruir a vida das pessoas, como muitas vezes nós vemos que eles fazem, que as pessoas dão espaço para eles. E essas pessoas que acusaram o Senhor Jesus Cristo estavam justamente dando ocasião para Satanás entrar na vida delas e destruir a vida delas. Então o Senhor reafirma: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Olha que palavra poderosa, né? Se eu estou expulsando, vocês estão dizendo que eu expulso o demônio
pelo poder do demônio. Mas se eu expulso o demônio por Deus, então vocês deveriam compreender que o reino de Deus acaba de chegar até vocês. Vocês têm acesso ao reino de Deus. É descer desse pedestal de soberba, de arrogância, de engano, e se humilhar diante de Deus, é aceitar o que é oferecido para vocês, a salvação pela graça. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Ele está falando aqui do homem valente, do homem que não tem medo de nada. Ele fica armado ali esperando a sua casa, que alguma coisa aconteça. Ele está guardando a casa dele, ele não fica bobeando. Isso nos faz levantar a questão do armamento, né? Eu não gosto de arma, não quero ter arma. Mas é tão interessante, porque se você tiver uma arma em casa, um bandido pensa duas vezes antes de invadir sua casa. Mas se você não tem, ele já sabe que você é indefeso, ele entra na hora que ele quer. O que você vai fazer? Você vai usar uma faca contra uma arma de fogo? Então, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, está tudo quanto ele tem, inclusive a sua família. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então o que ele está dizendo aqui, ó, quando uma pessoa mais valente do que aquela, ele entra, ele vence aquele valente, ele desarma ele e acabou, ele não tem mais confiança. Então ele está fazendo aqui uma metáfora para falar de Satanás, que muitas vezes entra na mente das pessoas, como entrou nesse mudo aqui, e ficou ali falando, não vai falar mais, não vou deixar. Mas outro mais valente, mais forte, mais vencedor, que é Jesus, chegou e falou, pera um pouquinho, sai daqui que você não tem poder diante de mim. E Jesus tem todo o poder. E Jesus falou para ele, sai dessa pessoa. E o demônio saiu e o mundo falou. Então o que acontece? Hoje nós temos esse poder. Se tem alguém endemoniado, o Senhor nos deu esse poder. Você chega perto da pessoa e fala, sai dele em nome de Jesus, sai dela em nome de Jesus, e o demônio tem que sair. Olha, não precisa ter nenhum superpoder para fazer isso. Fiz muito isso quando evangelizava nas ruas. Eu, meu irmão Dorival, íamos para as ruas e fazíamos a obra de Deus. Assim, aparecia muita pessoa endemoniada e nós expulsávamos os demônios em nome de Jesus. E ele é obrigado a sair. Não tem essa de não quer sair e tal. Ele é obrigado a sair. Então ele diz, quando o valente guarda armado a sua casa, está tudo em segurança. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence ele, tira a armadura dele e acabou. Ele reparte seus despojos. Ou seja, ele vai ter que fazer o que é necessário fazer. Cair em retirada, porque para ele não tem mais chance ali, acabou. Essa é a questão. E nós precisamos compreender que somente no poder de Deus nós temos a salvação. Somente no poder de Deus nós podemos fazer a obra que ele determinou que nós fizéssemos. Tem tanta gente por aí que está confiado em si mesmo, confiado em seus diplomas, confiado na sua sabedoria, na sua eloquência. Eu prego bem, eu tenho uma boa palavra. Você não tem nada, irmão. Qualquer coisa que você tenha foi Deus que lhe deu. Mas se você confiar no seu talento natural, onde é que fica o poder de Deus? Onde é que fica o poder que está no nome de Jesus? Porque Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Então, olha só. O poder está no nome. Lá em Mateus capítulo 18, me falha a memória de tal versículo, é no capítulo 18. Jesus diz assim, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que fizerem, isso será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, não é você que tem o poder, não é a outra pessoa, os dois juntos, mas o nome que está com vocês. O poder está no nome de Jesus. Essa é a grande questão que muita gente demora para entender. Há poder no nome de Jesus. E você precisa compreender isso se você quiser realmente fazer a obra de Deus. A obra de Deus é completa. Então Jesus continua dizendo, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Aqui nós podemos compreender quem é que está fazendo a obra de Deus, quem é que está com a palavra de Deus. Porque quanta gente muitas vezes se propõe fazer a obra de Deus, mas não está fazendo uma obra sua mesmo. A pessoa não está fazendo a obra de Deus. A pessoa está fazendo de tudo para aparecer. Ou muitas vezes a pessoa está interessada no que é melhor para ela. Como pregadores que disputam espaço
como pessoas que estão prontas ali para aparecer, para mostrar que é o melhor pregador, que é o bom, que ganha almas, que onde ele ora acontece milagres e maravilhas. Quantas pessoas assim? Mas Jesus está dizendo, quem não é comigo é contra mim. Se você não estiver trabalhando para a glória do Senhor Jesus Cristo, você está contra Ele. Se não for para ganhar alma, se não for para salvar alma, se não for para ajudar as pessoas apenas com esse único intuito, então você está contra Ele. Ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não ganha alma, acaba esparramando, acaba perdendo alma. Olha, irmão, nós temos que ter cuidado, porque uma alma tem muito valor. Quantas vezes você vai numa igreja e vê o pastor descendo a lenha no púlpito, com coisas corriqueiras, como eu cansei de ver. Outro dia o pastor Lorival estava comentando comigo, os cultos de terça-feira não era de ensinamento, era de doutrina de homens, doutrina da igreja, e os pastores desciam a lenha. Os crentes ficavam porque tinha fé mesmo, tinha temor de Deus, mas ia lá para apanhar. É falar de saia rachada, é falar de paletó rachado, é falar disso, daquilo de costume de igreja. Mas a palavra de Deus não era ensinada. Hoje a palavra de Deus é ensinada. Hoje nós temos graça para ensinar, para aprender, para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é ensinada. Não é costume de igreja que é pregado mais. Nós precisamos levar isso em consideração. Jesus foi bem claro dizendo, quem comigo não ajunta, espalha. Se você está perdendo almas, você não está do lado de Jesus, irmão. Não é a obra de Deus que você está fazendo, não. É a sua própria obra. E Deus não aprova isso. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Sabe o que significa isso aqui? Jesus tinha acabado de expulsar um demônio. E aquele homem precisava encher a vida dele de Deus. Deixar o Espírito Santo inundar o coração e a mente dele. Muitas vezes acontece com a gente também. Nós não fomos endemoniados, graças a Deus, mas nós vivíamos sob o espírito da ira, obedecendo o inimigo das nossas almas, pecando e levando as pessoas a pecar também. Aí nós tivemos um encontro com o Senhor, então é hora de tomar uma posição, de encher a nossa vida do Espírito Santo, de orar até ser cheio do Espírito Santo, de pedir a Deus pela salvação das pessoas que nós queremos que o Senhor alcance, de fazer a obra de Deus, de nos encher de Deus, ler a palavra de Deus, orar constantemente, viver em comunhão, buscar a santificação. Porque havia um demônio que estava comandando os nossos atos, e se nós deixarmos a nossa casa varrida, adornada, o nosso ser sem encher ele das coisas de Deus, esse inimigo vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, para não ser mais expulso dali. E eles entram e eles ficam morando ali, e nosso último estado vai ser pior do que era o primeiro. É por isso que um crente desviado tem tanta dificuldade para voltar para a igreja, porque o estado dele está 7 vezes pior do que quando saiu. Quantas pessoas falam, eu vou fazer um pecado, mas depois eu me arrependo, aí Deus me perdoa. Irmão, quando você peca voluntariamente, você não se arrepende, você já está fazendo aquilo porque já está no seu coração, não tem arrependimento. Olha o que aconteceu com Esaú. Esaú tinha primogenitura, mas não era bastante. Voltando do campo, estava com fome e cedeu a coisas materiais. Olhou para o seu irmão e falou, olha, eu quero esse prato de guisado. Jacó falou, então me venda a sua primogenitura. Primogenitura era mais do que receber herança de Isaac. Era a bênção de Deus, era a unção de Deus na vida de Esaú. Ele disse, que adianta eu ter a primogenitura e morrer de fome? Me dá esse prato aí, fica com a primogenitura. Ele vendeu a bênção de Deus, ele vendeu a unção de Deus. Ele desprezou as coisas de Deus, não teve arrependimento. A pessoa que faz isso de propósito não se arrepende, e o estado dessa pessoa fica 7 vezes pior do que era antes de conhecer o Senhor. Aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam.
Olha que palavra poderosa aqui, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, esse homem é tão abençoado, glória a Deus, a pessoa que te trouxe ao mundo, mas o Senhor está falando mais bem-aventurado, sabe quem que é? Não é quem me trouxe ao mundo. Bem-aventurado é a pessoa que ouve a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus. Porque isso serve também para as pessoas que cultuam Maria. Olha a situação em que a pessoa está. Ai, Maria tão bem-aventurada, e reza Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça. E o Senhor está dizendo, como é que diz lá? Bem-aventurado sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E o Senhor está dizendo, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não importa, Maria é bem-aventurada, sabe por quê? Porque ela ouviu a palavra de Deus, ela obedeceu a palavra de Deus, ela guardou a palavra de Deus. Senão ela não seria. O que é bem-aventurado é uma pessoa feliz, uma pessoa que alcançou a graça de Deus e foi alcançado pela graça de Deus. Uma pessoa feliz, uma pessoa que tem salvação, seu nome escrito no livro da vida. Então nós precisamos aprender a ter discernimento, a pedir para Deus nos dar sabedoria para saber o que nós estamos adorando e como nós estamos adorando. Porque muitas vezes nós fazemos menção de seguir o Senhor Jesus Cristo. Quando você vai falar para alguém da palavra de Deus, a pessoa muitas vezes fala, eu já tenho minha devoção, não preciso de religião. Não é religião, infeliz, é a palavra de Deus. E ter religião, ter devoção, não significa nada. Você se considera um cristão? Então eu te pergunto, como é que você está seguindo Jesus? E como é que você está servindo esse Jesus que você diz que está seguindo? Você está na presença de Deus, está honrando Ele com as suas escolhas? Ou você está fazendo coisas que envergonham o Senhor? Hoje interrompi minha aula quando um menino que se diz cristão falou um palavrão. Eu disse para ele, olha, eu tinha 23 anos quando falei palavrão pela última vez. E sabe por que eu não falei mais? Ele disse, por quê? Eu disse, porque está escrito na palavra de Deus. No capítulo 12, versículo 36 e 37 de Mateus. Em verdade vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta dela no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. E eu disse, mas o que tem falar palavrão? Eu falei, bom, então não adiantou nada que eu te falei, você não entendeu nada. Você não entendeu que vai ter que dar conta disso. Quantas pessoas se dizem cristãs, mas não estão nem aí. É de qualquer jeito, do jeito que eles acham melhor. Não se importam com a vontade de Deus. Não buscam conhecer a vontade de Deus através da Bíblia Sagrada. Mas o meu conselho para você nessa noite, hoje é tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Toma uma decisão e muda o seu coração, muda a sua vida, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não deixa a sua casa varrida, adornada, porque demônios vêm morar nela. Encha a sua casa das coisas de Deus. Busca Deus em oração, busca Deus através da leitura da palavra de Deus. Tenha temor de Deus, olhe para o céu e dê glória a Deus, porque é Ele que te dá o ar que você respira, é Ele que prepara o alimento que te sustenta, é Ele que te dá saúde todos os dias. Dá glória a Deus e você terá uma vida abençoada. Orem pelo Brasil. Nós estamos no limiar de um grande livramento. Através das orações dos santos, o Senhor está levantando verdadeiros gigantes para derrotar esse gigante que está sobrevoando o Brasil. Orem para que o Senhor nos dê libertação. Também peço oração para o meu filho Jorge, que tem uma hérnia de disco na coluna e o pâncreas. E o pastor Lorival tem o mesmo problema, né? Problema no pâncreas, tem diabetes e também tem problema de coluna. Orem a Deus pela igreja de Morro Agudo, pela igreja do Brasil, pela igreja no mundo todo, principalmente pela igreja perseguida. O Senhor dará livramento aos nossos irmãos que sofrem perseguição. Eu estou orando por vocês. Todos os dias de manhã faço menção daqueles que me seguem nas redes sociais, dos irmãos que estão envolvidos na minha vida de uma forma direta ou indireta, para que o Senhor supra as suas necessidades, nos salve, nos livre do mal e fique conosco. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.